Você está com dificuldade para voltar a correr? Nessa aula aqui eu vou te falar como voltar a correr do jeito mais correto possível para você conseguir voltar aí com tudo, tá bom? Bom, meu nome é Daniel Oliver, estou diretamente aqui do escritório da corrida e eu vou te falar hoje sobre como voltar aos treinos de corrida do jeito mais correto possível, que você consiga voltar certinho, consiga correr belezinha, né? Consiga fazer seus treinos e alcançar aquilo que você deseja. E o porquê dessa aula de hoje? O motivo é o seguinte, o motivo é que muita gente tem uma dificuldade enorme em voltar a correr, tá? E eu vou explicar esses motivos, eu vou ensinar você como deve voltar do jeito certo. Tem alguns aspectos que devem ser respeitados nessa volta, tá bom? Vamos que vamos. Bom, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Daniel Oliver, né? Como eu já falei, sou treinador de corrida aí há bastante tempo já, uns 10 anos. E minha missão é transformar a vida das pessoas para melhor através da corrida, tá? E essa aula aqui vai ser uma um meio de transformar a sua vida para melhor através da corrida. Por quê? Porque eu vou falar exatamente o que deve ser feito aí para você voltar a correr do jeito certo, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro de tudo, a primeira coisa é o quê? É que você, se você ficou parado um tempo, né, de correr, muita gente parou de treinar na pandemia, e o que acontece? Quando você ficou um tempo parado, seja 3 meses, 6 meses, um ano, 2 anos, acontece que o corpo ele perde condicionamento. Por quê? Porque você parou de treinar, o corpo ele parou de se mexer, ele perde condicionamento. O corpo ele não consegue manter aquele condicionamento. Na verdade, se você ficar uns 4 dias sem treinar, o corpo já perde um pouquinho de condicionamento. Mas quanto mais dias você ficar sem treino, sem treinar, o corpo ele vai perder mais e mais condicionamento. Então, né, se você ficou a partir de 2 meses parado, né, para mais, com certeza você vai ter perdido aí muito condicionamento no meio do caminho. E tá, agora, como voltar, né? A maioria das pessoas, elas voltam na corrida, elas voltam aos treinos, correndo como corriam antes. E, na verdade, até consegue, né, fazer uma velocidade como corria antes, em um treino ou outro, mas só que o corpo ele já não tem o poder de recuperação tão bom quanto ele tinha antes, né? Ele não recupera tão rápido, então o corpo fica mais dolorido, é mais difícil de correr, tá? Então o primeiro ponto é o que, né? E muitas vezes se sente muito mais cansado para correr, sente uma dificuldade muito maior. Então o primeiro ponto que eu falo assim é a aceitação. Para você voltar a correr, você tem que aceitar o quê? Que o teu condicionamento, depois desse tempo parado, esse tempo parada, né? O teu condicionamento ele tá menor, ele tá pior, né? Então é aceitar que você está com condicionamento bem pior do que antes, né? E treinar a partir do condicionamento que você tem, não como você estava antes, tá? Então é você fazer os treinos de acordo com uma pessoa que tem esse condicionamento atual que você tem agora, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, uma história minha aqui. Até 2018 eu fazia provas de corrida em trilha de até 100 quilômetros, ou seja, para mim correr 20, 30, 40, 50 quilômetros em um treino não era uma coisa muito difícil. Claro que é algo que a maioria das pessoas não realizam, mas eu estava treinado para fazer isso, então meus treinos eram muito longos. Só que o que aconteceu? No período de 2019 até o período de hoje, eu parei de fazer distâncias longas. Eu comecei a fazer distâncias mais curtas, eu estava com outras prioridades, então eu continuei treinando, mas treinando bem pouco. O que acontece? Hoje, para mim, é muito difícil fazer de 15 quilômetros para cima, porque meu corpo desacostumou, ele perdeu aquele condicionamento, tá? Mas, por exemplo, se eu
corresse 10 quilômetros sempre e parasse de treinar, parasse tudo durante esses 2, 3 anos, ia ser muito difícil eu voltar a correr, né? No mesmo ritmo, da mesma distância, o mesmo tempo que eu corria antes, porque o corpo ele parou. O corpo, ele parando, ele perde todo o condicionamento, ele perde toda a habilidade de recuperação, né? Então, por isso que tem que aceitar, que é o mais difícil, é a parte mental, porque muitas vezes você vai querer correr como corria antes, tá? Mas é fazer treinos mais leves. Por exemplo, hoje eu vejo muita gente que ficou muito tempo parado, que não consegue correr, mas para ela a corrida tem que sair correndo até onde aguentar, fazendo no mínimo 5 quilômetros, e muitas vezes a pessoa ela vai ter que fazer treinos com muito mais caminhadas do que corrida, para ela fazer um treinamento correto, tá? Então ela é aceitar que ela está um condicionamento físico, que talvez ela tinha um condicionamento físico muito melhor, mas que agora está pior, e ela vai ter que seguir um treinamento mais tranquilo, né? E não só a aceitação, mas qual que é a direção do treinamento? Quais são os objetivos agora? Muitas vezes o objetivo de voltar a correr vai depender muito de pessoa para pessoa, óbvio, mas pode estar em cima de um emagrecimento, pode estar em cima de uma qualidade de vida, pode estar relacionado também a voltar a fazer certa distância. Então, para uma pessoa que parou muito tempo na corrida, eu como treinador, eu coloco uma direção, primeiro ela fazer 5 quilômetros bem, né? Se essa pessoa estiver fazendo 5 quilômetros bem, 5 quilômetros, um período de uns 3 meses para ela desenvolver melhor 5 quilômetros. Porque não adianta essa pessoa voltar e já começar a correr 10, 15 quilômetros, sendo que ela ainda, como ela ficou muito tempo parada, ela ainda está meio lenta, a gente precisa desenvolver uma velocidade, e a velocidade a gente desenvolve melhor com distâncias mais curtas, tá? E ela consegue levar essa velocidade para distâncias mais longas. Então, por isso, num reinício de trabalho, eu costumo trabalhar o que? Os 5 km da pessoa, pelo menos durante uns 3 meses, para ela melhorar. Ela está completando já 5 km, então mais um período aí de umas 8 semanas para a gente melhorar esses 5 km dela, e daí partir para os treinamentos para ela fazer os 10 km. Daí, mesma coisa, vai fazer os 10 km continuamente, vão melhorar esses 10 km, e daí se essa pessoa quiser fazer mais quilometragens, a gente vai trabalhando, né, gradualmente. Primeiro 5, depois o 10, depois vamos lá 15, 20, mas depende muito do objetivo da pessoa, tá bom? Depende muito do objetivo da pessoa. Muito bem-vindo quem está aqui ao vivo comigo curtindo essa aula, tá? Eu tô falando como voltar do jeito certo na corrida. Se você quiser colocar aqui nos comentários se você está treinando, se você está parado, tá? Para eu entender um pouquinho mais você, para a gente estar conversando, para eu te explicar melhor, talvez utilizar o teu exemplo, tá bom? Coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudando, tá bom? Caso você também tenha qualquer outra dúvida sobre corrida, coloca nos comentários aí que a gente vai estar trocando uma ideia, beleza? Então é a direção, a pessoa tem que escolher uma direção, né? Para a gente orientar esses treinos, né? Para ela se orientar nesses treinos. Não adianta voltar a correr e querer fazer o que fazia antes. Quando você parou de correr, lá quando você corria antes de você parar de correr, você tinha um condicionamento, você tinha um objetivo, tá? Agora muda tudo. Talvez a gente tenha que mudar o objetivo, a gente provavelmente vai mudar os treinos. Então cada fase é uma fase, não dá para voltar a fazer tudo exatamente igual, né? Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma aluna, né, que ela voltou a treinar comigo ontem, né? Ela treinava comigo antes da pandemia. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela teve uma lesão no quadril, né, nesse tempo, e ela faz provas longas, né? E ela já fez provas longas comigo antes da pandemia, agora ela vai começar um ciclo aí para outra prova longa. Só que agora o estado dela é outro, ela parou de correr durante o tempo, ela vem de uma lesão. Eu expliquei muito bem para ela, olha, nessa volta, o teu treinamento vai ser muito diferente daquela prova que a gente fez lá atrás. Porque aquela prova que a gente fez lá atrás, você estava bem mais preparado, o teu condicionamento físico estava melhor, né? Então tinha esse tipo de treino, tinha os treinos intervalados, tinha esses treinos mais longos,
E eu expliquei para ela que é o seguinte, ó, agora a gente vai começar muito de leve, porque você está voltando. Eu não posso arriscar de você se machucar, então o treinamento vai ser mais tranquilo. Eu vou percebendo como você vai treinando para aumentar a tua distância nos treinos, né? Se por acaso tiver alguma dor, alguma coisa, eu não vou aumentar. A gente vai dar um jeito de trabalhar mais um treinamento de força, um treinamento diferente, tá? Para eu fazer o quê? Com que essa pessoa ela conclua o objetivo dela sem se machucar no meio do caminho, da maneira mais segura possível, né? E vai ser um treinamento muito diferente daquilo que ela estava acostumada antes dela ter parado de correr, tá? Então, o maior erro das pessoas às vezes é: eu fiz isso, deu certo, parei de correr, vou voltar a fazer a mesma coisa. Muitas vezes não, porque é um momento diferente, você está com um condicionamento diferente. Então, existe o jeito certo de voltar a correr, né? De correr em cada momento que você está, em cada condicionamento, né? Com o condicionamento atual que você tem, né? Existe o jeito certo de treinar e vai depender da direção, do objetivo que você deseja alcançar, tá bom? Vamos que vamos! Que daí entra na parte, né, que eu estava já falando do planejamento desses treinos, né? Como é que a gente vai planejar os treinos? Se uma pessoa treina sozinha, se ela não treina com um treinador, é muito mais difícil esse planejamento, porque, por exemplo, você já viu que eu dei aqui alguns exemplos do que fazer, do que não fazer para quem está voltando, né? Como uma pessoa sozinha sem o conhecimento da área do treinamento, né, da corrida, da metodologia, da periodização da corrida, ela vai conseguir planejar isso. É difícil, por isso que nessa live eu estou dando algumas dicas, alguns erros que são feitos, né? Porque daí você já tem uma direção para seguir. Mas o planejamento, para ele ser muito bem feito numa volta aos treinos, o que eu já recomendo é você ter uma orientação profissional, você ter um treinador para te indicar o que você deve fazer. Porque eu falei ali, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Para cada tipo de condicionamento é diferente. Para você de 2020, o treino vai ser diferente para você de 2022, tá? Então depende muito. E o que eu falo muito, o teu corpo, né, é a coisa mais importante que você tem na vida, né? Por exemplo, muita gente se arrisca a fazer treinos sozinhos e treinos que vê na internet, né, e tudo mais. E acaba se machucando, acaba tendo um risco muito grande de lesão, e isso envolve toda a vida dela. Por quê? Você se lesionando, você não consegue trabalhar direito, não consegue curtir com a tua família direito e tal. Tem todas essas coisas aí. Você precisa cuidar muito bem do seu corpo. Por isso, ter a orientação, né, de tudo que é relacionado ao seu corpo, é muito bom que você tenha uma orientação profissional de alguém que você confie para te guiar. Porque, ou se não, se você for um profissional, né, de educação física e tal, você mesmo consegue se guiar. Mas mesmo assim, eu me guio, eu tenho treinador, eu não arrisco também estar fazendo coisas que muitas vezes eu não sei se deve ser feito, tá? Vamos lá? E não só a parte de planejamento, também a parte de consistência, né? Para voltar do jeito certo e você conseguir continuar nos treinos, você tem que habituar com a corrida, né? Você vai ter que fazer pelo menos no mínimo de 3 treinos na semana, né? Para você conseguir dar continuidade nos treinos. Por exemplo, se treinar 1, 2 vezes na semana, de vez em quando vai ser muito difícil. Então é você ajustar a sua rotina, né? Ajustar a sua vida de novo para a corrida para você conseguir voltar, né? Muitas vezes as pessoas têm muitas dificuldades para voltar porque a rotina mudou demais. Por exemplo, eu tentei várias vezes voltar a fazer corridas longas, como eu fazia antigamente, né? Até ali 2018, 2019, mas a minha rotina mudou completamente, porque chegou a pandemia, eu mudei de empresa, eu mudei de local que eu moro, eu tenho uma filha agora, então minha rotina mudou e eu acabei me adaptando e fazendo treinos mais curtos, mudando um pouco os meus objetivos, né? Para conseguir dar continuidade nos treinos. Agora, você tem que considerar muito bem as mudanças que ocorreram na sua vida depois dessa parada. Muitas vezes você parou porque muita coisa mudou na tua vida e colocar os treinos de acordo com aquilo que você pode, né? De acordo com o que o teu corpo pode responder. Não adianta colocar planos mirabolantes e quero treinar todo dia e não sei o que lá, sendo que nem
tipo, você não estava conseguindo fazer isso, você estava parado, né? Por isso que eu falo dos 3 treinos na semana, é muito importante. Uma semana tem 168 horas. 168 horas. Se você dedicar 3 horas nessa semana para treinar, ali nas terça, quinta e sábado, 1 hora por dia, você já consegue fazer um treinamento muito bem feito. Hoje eu estava lendo uma matéria da revista, eu acho que era Runner's World, versão espanhola. E um treinador, né, falou que tinha as perguntas lá para você, as dicas para correr uma maratona, né? As principais dicas, né? Ele fala, para correr uma maratona, você tem que pelo menos treinar 4 vezes na semana, no máximo 5, mais do que isso é muito, né? Mas se você ainda não treina 4 vezes por semana, no mínimo 3 vezes na semana você tem que treinar pelo menos durante um ano, para depois começar a fazer 4 vezes por semana, tá? E é totalmente, eu gostei muito, porque é totalmente o jeito que eu penso, o jeito que eu estudei, o jeito que é o meu método, né? Se você não está fazendo pelo menos 3 vezes na semana, durante um ano de treinamento, não adianta querer fazer mais, porque o treinamento ele não vai funcionar para você. O teu corpo não vai ter uma habilidade de recuperar desses treinos. Você muitas vezes vai muito mais cansar do que se beneficiar desses treinos. Claro que você pode treinar mais vezes? Pode, mas faz uma outra atividade, um treinamento de força, um treinamento funcional, uma bicicleta, tá bom? Porque a corrida, ela não é um exercício, ela é um exercício simples, né? Um exercício que qualquer pessoa consegue fazer, mas ela tem um impacto no corpo, o corpo ele precisa estar preparado para correr. E esse preparo, ele é a longo prazo, não é em um mês você já pode fazer tudo o que você quiser na corrida. Eu tava vendo um stories de uma menina que corre aqui de Curitiba, ela chama Paola, ela é bem blogueira, assim. Blogueira que eu falo, ela acho que deve viver da internet, né? Das coisas que ela posta, de propaganda que ela faz na internet, tem muitos seguidores. E perguntaram para ela na caixinha de perguntas, né? Hoje ela ganha as provas, né? Ela faz as corridas de 10 km, 21 e tal. E daí perguntaram para ela quanto tempo treinando que você ganhou o seu primeiro pódio, né? Ela falou, depois de 6 anos treinando, ela conseguiu subir no primeiro pódio. E daí que ela falou, as pessoas acham que é muito fácil, né? A gente tá aqui postando todo dia, todo fim de semana, lá, um troféu e tal. As pessoas acham que em 3 meses, em 2 meses, elas treinando, elas já vão conseguir algo, elas já vão esperar algo, um troféu, alguma coisa, porque parece ser tão fácil, mas elas não enxergam, né, tudo que foi construído, né? E, por exemplo, a mesma coisa da minha pessoa. Por exemplo, hoje eu vi numa lembrança que no dia 30 de março de 2014 eu ganhei a minha primeira corrida, que inclusive o troféu tá aqui, ó. Eu ganhei essa corrida, ela foi lá em Nova York, ó o troféu aqui. Foi uma prova de 3 horas, aqui, 3 horas aqui, ó, 30 de março de 2014, winner. Eu ganhei essa prova de 3 horas, correndo em volta no parque, era 3 horas correndo. Por incrível que pareça, eu ganhei, foi a primeira prova que eu ganhei na vida. E esse troféu eu guardo com muito carinho. Essa prova que eu ganhei foi em 2014. Sabe quando que eu comecei a treinar corrida? 2009. A minha primeira vitória na corrida foi em 2014. Ou seja, 5 anos de treinamento para conseguir levantar um troféu. 5 anos. É muito tempo, né? Então, muita gente quer as coisas a curto prazo. Ela não tem segredo. Ela não tem algo que se você fizer agora você vai conseguir correr muito melhor. Não tem o super coffee que você vai tomar de manhã que você vai conseguir correr muito melhor, sabe? São as coisas que a gente já sabe que devem ser feitas, né? Que vão fazer a gente melhorar. Uma alimentação legal, um treinamento do jeito certo, né? E, na verdade, o segredo é o que da corrida que eu posso te passar aqui? É você ter um treinamento orientado, respeitando o seu condicionamento físico e o seu objetivo, né? É você não correr por correr. O correr por correr não existe. O correr por correr, ele não te leva para lugar nenhum, tá? Por exemplo, para eu prescrever treinamento, eu tive que ler os livros que estão de apoio aqui para o meu tripé, mas olha, todos esses livros aqui são todos sobre corrida. Todos sobre corrida.
eu li todos em mais de uma vez. E não só esses livros, mas todos os anos na faculdade, né, os cursos que eu fiz, tanto no Brasil como fora, sabe? Para conseguir prescrever o treinamento correto para uma pessoa. Então não é o simples fato da gente sair correr que vai fazer a gente evoluir. Não. É uma ciência, né? Existe o que é certo fazer na hora certa, no momento correto. Então, considere, caso você não tenha uma orientação profissional, né? Mas não tenho dinheiro e tal, tudo bem. Você está aqui nas lives, está prestando atenção, você está já vendo o que é certo fazer, o que não é certo. E você também pode tirar suas dúvidas. O que você tem de dificuldade hoje na corrida? O que você quer alcançar? Como que eu posso te ajudar? Eu vou abrir agora para você fazer as suas perguntas, para você me falar o que eu posso, como que eu posso te ajudar na corrida. Agora estou ao vivo aqui, tá? E vou te responder da melhor maneira possível. É só colocar aqui nos comentários a sua pergunta sobre corrida, alguma curiosidade que você tenha, alguma dificuldade que você está tendo agora, tá bom? O que você quiser, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá bom? Vamos lá, pelo menos uma pergunta só para essa live ficar legal. Não existe pergunta boba, tá bom? Pergunta boba é aquela que você não faz, tá? Eu tenho certeza que você tem uma dificuldade, que você quer alcançar alguma coisa na corrida. Tenho certeza disso. E você precisa de saber como, né? Você precisa de saber como. Você tem alguma dúvida no meio do caminho. Então, é só enviar aqui que eu vou estar te respondendo agora ao vivo, tá bom? Enquanto você escreve a sua pergunta aqui nos comentários, eu quero parabenizar você, né? Porque você está aqui no horário de almoço, assistindo um conteúdo sobre corrida, aprendendo sobre corrida, e não é qualquer pessoa que faz isso. Ó, temos 5 pessoas ao vivo. Existem milhares de pessoas que não... 6 pessoas agora. Existem milhares de pessoas que não estão consumindo, que estão treinando, estão correndo por correr, não estão conseguindo alcançar resultados legais com a corrida. Mas agora você é diferente. Você está buscando. Você está indo atrás de conhecimento. Você está um passo já à frente. O que falta agora é começar a executar isso que a gente está conversando, né? A dúvida, né? Aqui, ó, já temos uma pergunta aqui do Eli Wozniak. Vamos lá. Então é a execução, né? Você saber o que tem que fazer e você executar. Vamos lá para a pergunta do Eli. Eli é o que? De Leandro, Leonardo? Vamos lá, Eli Wozniak. Para fortalecimento, é melhor musculação ou exercícios funcionais? Depende, sabe por quê? Os dois são bons. A musculação bem feita, ela vai servir muito bem para fortalecimento. Os exercícios funcionais bem feitos, eles vão servir muito bem para fortalecimento. O que eu indico? Tá? Eu indico primeiro conforme gosto, tá bom? Tem gente que adora uma sala de musculação, adora uma academia. Vai fazer o fortalecimento na academia, tá? Tem gente que não gosta de academia, vamos lá, vamos fazer o treinamento funcional, que geralmente tem treinamento funcional ao ar livre, né? Então é um ambiente mais dinâmico, tá bom? Eu, como treinador, eu tenho uma preferência pelo treinamento funcional, tá? Mas não é que eu não goste da musculação, é que a musculação é muito mal trabalhada pelos treinadores hoje, pelos professores de academia, tá bom? Porque a musculação, ela é muito, hoje pelo menos no Brasil, né, ela é muito mais voltado à estética do que o ganho de força, tá? Então, por exemplo, tenho vários alunos, várias pessoas que eu conheço que elas vão para academia para fortalecer para a corrida, mas o que? O treinador lá, o professor da academia, ele nem sabe nada sobre corrida, a maioria não sabe, né? E o que eles estudam? Por que eles estão ali naquela sala de musculação? Para fazer com que as pessoas tenham os músculos mais aparecendo, né? Saiam de lá mais bonitas, a mulherada sai com o glúteo lá maior, né? Com a coxona lá bonita, tal, a almarada sai lá com o peitão bonito, com o braço forte, né? Então é isso que é muito priorizado na musculação, a parte estética. E a parte estética, ela é trabalhada, ela
muitas vezes não aumentam o ganho de força que você precisa para os seus exercícios, tanto da corrida como para o dia a dia, tá? Porque está focado muito na questão estética, na questão da musculatura que está aparecendo. E muitas vezes isso não vai ajudar você a correr melhor, tá bom? Os exercícios são diferentes, toda é uma metodologia diferente. Então tem que ter muito cuidado com a musculação. Se for fazer a musculação, ter um acompanhamento de alguém que entende realmente que aquilo vai te ajudar a correr melhor e vai ajudar o teu corpo a ganhar força de uma maneira saudável, tá? De uma maneira que não seja priorizando a estética, tá? Quando prioriza a estética, tira a prioridade da força que o corpo precisa, da força necessária para o corpo, para a corrida ou para o dia a dia, tá bom? O exercício funcional ele já trabalha, né? Já está no nome. O exercício funcional ele é para as funcionalidades do seu dia a dia, né? Que é o que deve ser trabalhado na musculação também. Só muda um pouco da metodologia e do jeito, né? Mas o que deve ser trabalhado, né? Para a corrida e é a mesma coisa para o dia a dia. Muito o fortalecimento, primeiro deve ser priorizado o fortalecimento do core, que é a região abdominal, não só a parte da frente abdominal, a parte dos lados, a parte de trás, a região de quadril, que é core, é a região do centro do corpo, tá? Então tem que ser muito trabalhada a região do centro do corpo, tanto na musculação quanto na parte de braços, mas priorizar muito o fortalecimento central do corpo, porque é ele que sustenta todo o resto, e é assim que você vai conseguir correr melhor, é assim que você vai conseguir viver melhor com esse tipo de fortalecimento, que não só a musculação ou o funcional trabalha muito bem, mas também o Pilates faz isso muito bem. O Pilates é uma coisa que, aquele Pilates por aparelhos, né? Aquele Pilates com aqueles aparelhos bem legais. Que mais tipo de treinamento? O próprio CrossFit trabalha isso muito bem, só que tem que tomar muito cuidado para não colocar tanta intensidade no CrossFit, né? E mesmo na musculação, no funcional, CrossFit, Pilates, se você colocar muita intensidade lá, vai faltar força para a corrida. Então, tem que ser algo complementar, não tem que ser uma atividade que você, por exemplo, tem gente que eu falo aqui no Instagram, a pessoa quer correr melhor, mas ela vai 5 vezes para academia fazer musculação. Ela está priorizando a musculação, ela não está priorizando a corrida. Então, na corrida vai ser muito difícil ela melhorar, tá? Então, na minha opinião, um treinamento de força para você correr melhor tem que ser de 2 até no máximo 3 vezes na semana, tá bom? 2 até no máximo 3 vezes, tá? Porque você tem que priorizar o treinamento da corrida, tá bom? O que você vai fazer o fortalecimento é um treinamento complementar que vai ajudar você a ganhar força, né, para você correr melhor, para diminuir o risco de lesão, tá bom? Consegui responder, consegui explicar, eu fui falando várias coisas, mas é para você ter um conhecimento mais geral do negócio, né? E entender que qualquer método, qualquer modalidade que trabalhe o fortalecimento, ela vai ajudar. Vai depender do jeito que você vai trabalhar, tá bom? Tanto a musculação, quanto o funcional, quanto o CrossFit, quanto o Pilates. É o foco desse exercício, tá bom? Por isso que tem que ter um profissional bom trabalhando com você. Tem que ter uma orientação boa. Não é a musculação por musculação que vai te ajudar. Não é se matricular numa academia que vai fazer você correr, ter um corpo forte para correr melhor. Não é se matricular, não é fazer o treino funcional da internet que você vê no YouTube, que um treinador faz ao vivo, que vai fazer, sabe? Você tem que saber se aquele treinamento, primeiro, ele é para o teu condicionamento físico e ele está caminhando para a direção que você deseja, que é o fortalecimento para você correr melhor, para você viver melhor, tá bom? Tem que ter isso muito claro, tem que ter isso muito claro, tá? Você tem que confiar na pessoa que está te prescrevendo esses exercícios, tá? Não tem que fazer por fazer. Muita gente faz só por fazer e acaba ou se machucando ou não alcançando aquilo que deseja. E daí entra também isso no treinamento da corrida, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Você que não é o correr por correr, né? Não é fazer o treino que o teu tio faz que vai fazer você evoluir. Não, é diferente, tá bom? A Rosu Chara, tudo bem, Rosu?
em um treino duplo, primeiramente fazer a corrida e depois a musculação ou vice-versa. Depende de qual é o seu objetivo, tá bom? Se o teu objetivo ele é melhorar na corrida, você tem que priorizar a corrida, então ela vem em primeiro lugar, você tem que fazer a corrida primeiro. Se o teu objetivo é a musculação, é o ganho de força, você tem que fazer a musculação primeiro, porque ela é o teu principal objetivo. Só lembrando que num treino duplo, você está atrapalhando os dois treinos. É melhor do que não fazer nada, tá? Mas, por exemplo, aí a gente tem que planejar bem. Primeiro, por que você está fazendo um treino duplo? Por que você está fazendo esse treino duplo? Você não tem tempo realmente para conseguir separar esses treinamentos? O treinamento duplo, vamos lá. Você fez o teu treino de corrida. Vamos supor que a corrida é a tua prioridade. Você vai lá e corre. Você precisa recuperar depois desse treinamento da corrida. Você precisa recuperar, você já precisa se alimentar, você já precisa descansar. Se você já coloca um treino de musculação em cima, depois, você está acelerando o que? A degeneração muscular. Por mais que você esteja treinando, você está diminuindo a sua capacidade de recuperação, tá bom? Você vai se sentir mais cansado, você vai achar que o treino foi bom, mas na verdade esse treino muitas vezes pode estar te atrapalhando, tá bom? Na verdade ele não é o mais eficiente. Ele não é o mais eficiente, tá? O que seria mais eficiente? Você realizar o teu treino de corrida e em outro momento fazer o de musculação. Se puder dia sim, dia não, vamos lá. Na terça eu corro, na quarta eu faço musculação. Na quinta eu corro, na sexta eu faço musculação. Porque vai ter tempo do teu corpo recuperar, tá bom? O corpo precisa recuperar. Quando você coloca uma atividade em cima da outra, uma após a outra, a recuperação ela é prejudicada. A recuperação dela sendo prejudicada, a tua evolução vai ser muito menor, tá bom? Não é a maneira mais correta, eficiente a se trabalhar o treinamento duplo, tá? Na minha opinião, como treinador, de acordo com tudo que eu estudo e aplico em mais de 10 anos aí, tá bom? Tem alguma dúvida em relação a isso? Se você quiser, eu consigo te passar um cronograma ideal. Ó, melhor alterar dia, corrida, automusculação. Perfeito. Me fala aqui, como é que é o nome certinho? Eu só vejo Rosu Chara ali. Se você me falar quantas vezes por semana você corre, quantas vezes por semana você faz musculação e qual que é o teu objetivo na corrida? Só me responde isso que eu já vou conseguir te passar o que eu passaria para um aluno meu, o que eu faria da melhor maneira possível. Quantas vezes por semana você corre? Quantas vezes por semana você faz musculação? E qual é o teu objetivo na corrida? Ou o teu objetivo geral? Se você me falar isso, eu já consigo te dar uma direção muito melhor, bem mais específica, tá? Geralmente, né? É Rosane, legal Rosane, agora fica mais fácil de te chamar, porque eu só consigo ler o Rosu Chara ali. Geralmente as pessoas elas acham que quanto mais elas treinam, mais elas estão condicionadas, né? Mais elas vão conseguir. Mas na verdade não. O treinamento ele precisa muito mais de uma qualidade do que de uma quantidade. Ele vai fazer diferença em quantidade quando essa qualidade ela for muito bem trabalhada durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? 3 treinos de corrida, 3 ou 2 de musculação. E qual que é o teu objetivo? Mas só entrando aí, se você conseguir alternar esses treinos, tá? Se você conseguir, tem dias disponíveis, por exemplo, faça os 3 treinos de corrida, treina na terça, quinta e sábado, musculação segunda, quarta e sexta, entendeu? Porque daí você vai ter uma recuperação muito melhor, você vai conseguir render muito mais, o teu corpo ele vai ter espaço para recuperar, você vai ter mais energia para conseguir fazer e você vai conseguir ter mais resultado, tá bom? Claro que o treino de corrida, para você vai ter resultado, ele tem que estar orientado de acordo com os teus objetivos, beleza? Ele tem que estar orientado de acordo com os seus objetivos. Assim como os de musculação. A gente só está falando de frequência de treinamento, onde treinar, quando treinar. Mas também tem a parte da metodologia, tá? A metodologia de treinamento que você está seguindo. Beleza?
igual eu falei da musculação. A musculação ela tem que ser orientada para o objetivo que você deseja. Se ela for uma musculação geral de academia, que é muito voltada à estética, muitas vezes você não vai ver resultado também, tá? A corrida, como é que está sendo a corrida? Os treinos eles estão sendo orientados para aquilo que você deseja alcançar? Ou você está correndo por correr? Você está fazendo só a corrida, corre continuamente, né? Uma distância sempre, o mesmo tempo, tal, que também ali pode ter que você não evolua tanto, né? Que você evolua pouco ou quase nada, dependendo do treino de corrida que você faz, tá bom? Então tem tudo isso que a gente tem que considerar, vai ajustando cada ponta, né? Não precisa ajustar tudo de uma vez, mas só essa frequência de você, se conseguir evitar o treino duplo, você já vai melhorar muito mais, tá bom? Rosane, te ajudei? Sim? Não? Conseguiu entender? Bom, enquanto eu aguardo a resposta aqui, amanhã, 9h30 da manhã, eu vou fazer uma live aqui. Na verdade, não só amanhã, quinta, sexta e sábado. Às 9h30 da manhã eu vou estar ao vivo aqui no Café com o Treinador, onde eu vou estar trazendo um tema de corrida. Hoje foi o tema é como voltar, né, a correr, e agora estou respondendo as dúvidas de vocês, mas eu vou trazer um tema, eu vou divulgar esse tema nos meus stories, e 9h30 da manhã a gente vai estar na live ao vivo aqui conversando, tá bom? Ajustando e evitar treino duplo. Ótimo. Se não der para evitar, tudo bem, né? Mas é melhor evitar, tá bom? Entendido, obrigado. Fala, Tiagão. Tiagão, o cara lá que tava fechando a trilha, né, dos 22 quilômetros do Gambás. Thiago Kochak, o cara. Legal, Rosane. Se tiver qualquer dúvida, vai mandando aí, tá bom? Vamos lá, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Estou vendo aqui que a participação está caindo. Temos mais perguntas sobre corrida? Se tiver, é só mandar agora, tipo agora, senão a gente já vai encerrar aqui, tá bom? Bom, amanhã, 9h30 da manhã, eu encontro com você ao vivo aqui pra gente conversar mais sobre corrida. Nos stories eu vou colocar hoje mesmo, até hoje de noite eu coloco o tema que vai ser a live de hoje, tá bom? Então, não temos mais perguntas, eu vou encerrar essa live aqui, primeiro agradecendo a sua presença, tá bom? Se você tiver mais dúvidas sobre corrida, pode me enviar por stories, né, na caixinha de perguntas que eu deixo nos stories, tá? E daí eu te respondo lá nos meus stories no Instagram, beleza? Agradeço demais, tenha uma ótima tarde aí de quarta-feira e te vejo amanhã ao vivo, 9h30 da manhã. Tamo junto, um abraço e até mais.